O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast semanal da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga e estou com a equipe do jornalismo da CVJ para te contar o que rolou por aqui entre os dias 11 e 14 de abril de 2022. Aqui comigo os jornalistas Jefferson dos Santos e Sidney Azevedo. Sidney, você vai falar sobre o que hoje? Bem, o meu tema de hoje é o andamento das obras da Unidade Básica de Saúde da Família do Glória. E você, Jefferson dos Santos, fala sobre? Falar sobre a Vigorelli. Deve ser dica de passeio. Pode ser. Beleza, vamos ficar de ouvido então. E eu tenho notícias do transporte público. A Câmara aprovou um subsídio para as concessionárias que pode chegar a 21 milhões de reais neste ano. Os detalhes você ouve daqui a pouco e também está conosco aqui no estúdio a estagiária da divisão de jornalismo da CVJ, Nathalie Freitas. Ela vai trazer as informações adicionais que você vai ouvir no episódio de hoje. Estamos prontos para a discussão nossa. Isso é Tão CVJ. Jefferson dos Santos, dica de passeio não, né? Vigorelli não é só dica de passeio aqui no Isso é Tão CVJ, né? Também, mas a gente vai falar sobre a regularização da Vigorelli. Você conhece a Vigorelli? Já fui lá, já visitei. É legal? É legal, vai ficar melhor ainda, acredito. Beleza, vamos lá. A CVJ fez uma audiência pública lá na Vigorelli no dia 7 de abril. Foi justamente o dia que a gente gravou a edição 1 do Isso é Tão CVJ. Na realidade, a audiência pública, a Câmara estava fazendo a audiência pública no mesmo momento que a gente estava aqui gravando o Isso é Tão CVJ, e por isso que eu vou trazer essas informações somente hoje. Na reunião, a Prefeitura de Joinville apresentou aos vereadores e moradores lá da Vigorelli um plano urbanístico de regularização fundiária da localidade, que é conhecida como a Praia de Joinville. O objetivo é que esse projeto seja concluído até o final do ano de 2024. Eu tenho aqui uma relação de obras que a Prefeitura pretende realizar até a conclusão desse projeto. Pavimentação de todas as vias da Vigorelli em paver, no estilo calçadão. Pavimentação asfáltica em todo o acesso, desde a Vila Cubatão até a Vigorelli, com ciclovia. Rede de abastecimento de água. Sistema de tratamento de esgoto. A Companhia Águas de Joinville planeja construir uma estação de tratamento no Jardim Paraíso, que fica não tão distante dali. Revitalização de toda a orla, com arborização, paisagismo, mobiliário e espaços integrados. Espaços reservados para os restaurantes, integrados com áreas de convivência. Revitalização da faixa de areia existente. Eu vou explicar já que essa revitalização não significa um alagamento da faixa de areia. Eu estou explicando porque na audiência pública a população chegou a questionar se estava planejado já esse alagamento, inspirados em Balneário Camboriú. Não é nada disso. A população não quer ou a população deseja o alargamento? A população manifestou uma curiosidade, saber se isso ia acontecer ou não. E aí, segundo a explicação da Prefeitura, o plano inicial é fazer essa regularização e essa reurbanização. Não contempla esse alargamento. Talvez futuramente isso pode ser discutido. Dando continuidade às obras desse projeto de regularização, está o nivelamento do calçadão para garantir acessibilidade e segurança aos pedestres, requalificação da área de estacionamento, iluminação pública na orla e novas rampas de acesso a barcos. O presidente da Associação de Moradores da Vigorelli, o Mauro Luiz Araújo, comentou sobre a importância dessas obras para a Vigorelli. A nossa energia não chega por postes, são os geradores. A nossa internet é via rádio, provisória, agora vai vir via cabo. As nossas áreas vão ser reconhecidas através de escrituras e registros de imóveis. Então, as nossas casas vão poder ser dignas. Nós vamos ter acessos de verdade. Eu quero agradecer a todos que vieram hoje e acreditaram. Essa audiência pública que a Câmara de Vereadores veio até nós é uma coisa bem difícil de acontecer. Mas eles vieram porque eles acreditam que pode acontecer. Então, eu quero agradecer a todos aqui, aos que eu não agradeci também, porque é tanto agradecimento que a gente não se acredita, né? Que isso vai acontecer. A gente pode acreditar, as pontes foram feitas, o projeto está encaminhado, graças à força de todo mundo, essa união vai acontecer. Uma nova Vigorelli vai surgir.
Nossa, uma revolução para os moradores da Vigorelli, né? É um sonho para eles, né? Como o Mauro comentou ali na entrevista, uma reivindicação já de que a população faz há muito tempo, né? Acredito que eles vão ficar satisfeitos com a realização disso. Exatamente. Falando em obras para o futuro, Sidney Azevedo, a população do Glória também espera uma obra já há algum tempo e parece que essa obra não está andando como deveria andar, não é isso? Exatamente, Carlos. Até alguns dos moradores relataram que ela está devagar, quase parando, né? Isso foi trazido por eles numa reunião realizada agora na última segunda-feira, dia 11 de abril, na Comissão de Saúde. E o que acontece? Essa obra ela deveria estar pronta mais ou menos ali em junho. Porém, até o momento, né, e ela foi iniciada ali em 2019, mas apenas 18% de tudo que foi planejado está pronto. O que acontece? Essa lentidão no encaminhamento das obras está relacionado à indefinição, pelo menos até o momento, da concessão ou não de um reajuste por parte da Prefeitura para atender a um pedido da construtora que está conduzindo a obra. E esse reajuste foi pedido principalmente por conta da elevação dos preços de materiais de construção e tudo mais. Mas essa obra ela tem já uma história, né? Não é exatamente só de 2019 para cá, é algo um pouco mais antigo, um projeto anterior, que a Nathalie pode contar um pouquinho melhor para a gente essa história. Então, eu vou trazer um pouco sobre a trajetória dessa obra na unidade. Entre fevereiro de 2017 e abril de 2019, houve o planejamento do projeto. Em dezembro do mesmo ano, 2019, foi publicado o edital. Quase um ano e meio depois, em maio de 2021, as obras iniciaram. No final de janeiro deste ano, 2022, a obra recebeu o primeiro aditivo. Em fevereiro, também desse ano, a empresa solicitou o reajuste contratual. Então, como vocês puderam ouvir ali, houve um aditivo na obra, não é o reajuste que eu tinha comentado ainda há pouco. Esse aditivo, ele aconteceu porque também existe um projeto para que seja algo até melhor, né? O que acontece? Eles pretendem que ali, nessa unidade, esteja concentrado também uma casa para conselhos, Conselho Local de Saúde, Conselho Local de Segurança, coisas bastante ativas até no bairro, né? Uma população bastante engajada, né, nessas atividades, mas também pretende-se que ali exista uma sede do CVV. Só que o projeto inicial dessa unidade era para ser apenas a construção de mais 2 consultórios. Atualmente tem apenas um, e a ideia era que passassem a ser 3, né? O que acontece? Quando esse aditivo ele foi concedido, né, a prefeitura chegou à conclusão de que esse aditivo fosse feito, pouco tempo depois a construtora pediu um reajuste, coisa de 13 dias entre a concessão do aditivo, entre a realização do aditivo e o pedido do reajuste. Nesse momento, esse reajuste está em análise pela Procuradoria-Geral do Município e pela Secretaria de Administração e Planejamento. As obras inicialmente, né, acho que cabe observar, elas foram orçadas na casa de 2.700.000 e nesse momento a Secretaria de Saúde está tentando fazer que a obra volte a um fluxo desejável. O próprio secretário reconheceu, né, o secretário Jean Rodrigues da Silva, ele disse que não tem como a obra ficar pronta dentro do prazo previsto inicialmente, né, de junho, mas ele deseja que pelo menos ela volte ao ritmo de construção. E para poder fazer com que a obra volte a um ritmo normal, a secretaria tem alguns passos que ela está realizando. Entre eles estão conversas verbais com proprietários, funcionários, diretores da empresa. Depois disso, o envio de e-mails, né, que seria uma forma mais formal, né, de ter contato com a construtora. Se isso ainda não resolver, a ideia é que se passe ao envio de ofícios, que é uma documentação ainda mais formal. E caso isso não seja suficiente, então eles pretendem chegar às notificações, que aí as notificações podem desembocar mais tarde em processos administrativos, sanções, que podem acabar paralisando de vez a obra, que é algo que, inclusive, o secretário deixou bastante claro, não é desejo da prefeitura, mas pode vir a acontecer, né? Até apenas fazendo um parênteses, para recordação, na obra de macrodrenagem do Rio Matias, antes da paralisação, a prefeitura emitiu mais de 70 notificações. Então, assim, isso é apenas para dar um parâmetro. Não é a mesma coisa, uma obra muito maior, né? Mas, assim, apenas para recordação. Como até o próprio secretário, né, Jean, mencionou, com o início das notificações, a tendência é que não se sabe aonde isso pode parar. Pode haver uma judicialização da empresa,
que a empresa pode mover contra a prefeitura. E o principal encaminhamento, além, né, das notificações, a prefeitura pretende, né, a Secretaria de Saúde, mas exatamente pretende realizar uma série de reuniões envolvendo os conselheiros do bairro, outras instituições da sociedade civil, principalmente da região do Glória, né, para tentar pressionar a empresa a continuar a obra. O importante é que você ressaltou que a população está bem de olho nisso, né? E a população... Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a cordinha aqui para falar do transporte público de Joinville. Nessa semana, e foi nessa semana mesmo que começou e terminou a discussão aqui na Câmara depois de uma reunião com o prefeito, a Câmara aprovou um aporte financeiro do município para as empresas de ônibus. Esse aporte pode chegar a 21 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, o subsídio evita um aumento no valor das passagens, que poderiam bater na casa dos R$ 7,00. Hoje elas custam R$ 5,00 se forem pagas dentro do ônibus e R$ 4,75 se forem pagas antes do embarque. A aprovação do aporte não foi unânime. Vereadores criticaram a qualidade do serviço, por exemplo. A Prefeitura argumenta que o pagamento é uma decisão judicial e que ele repõe perdas das empresas de ônibus na pandemia. Também houve aumento expressivo no custo do combustível. Eu fiquei tão afim de fazer esse comentário que eu nem perguntei para o Sidney se ele tinha terminado o comentário da UBSF do Glória. Ainda Sim, tinha mais terminado. coisa? Tinha mais... Não, acabou. Sobre Não acabou a obra, mas acabou o comentário, né? Exatamente. Vamos voltar aqui para o Jefferson. Jefferson tem mais informações, dessa vez não sobre a Vigorelli, mas sobre... Vou falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi o tema da reunião da Comissão de Cidadania dessa semana. Os conselhos tutelares de Joinville informaram aos vereadores e aos convidados da reunião que as 3 unidades de conselhos tutelares aqui da cidade receberam 450 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes nos últimos 2 anos. Mais precisamente no período entre janeiro de 2020 e o começo agora de março de 2022. A representante dos conselhos tutelares aqui de Joinville, a Vanessa Giovanella, que apresentou esses números, ela comentou que o número de denúncias não confirma que há um aumento de casos de violência sexual contra os jovens aqui na cidade. Na análise dela, esse número de 450 denúncias em 2 anos, eles confirmam que há um aumento no recebimento de denúncias. A Vanessa também apresentou esse número dividido pelas unidades dos conselhos tutelares aqui de Joinville, que são, como eu comentei, são 3. Conselho Tutelar 1, que é responsável pela região central da cidade, recebeu 141 denúncias. O Conselho Tutelar 2, da região sul, recebeu 140. E o Conselho Tutelar 3, da região norte, recebeu 169. Então, a gente percebe que são números parecidos nas 3 unidades. Nos comentários, os vereadores refletiram sobre possibilidades de prevenção desses casos. O vereador Brandel Júnior, do Podemos, sugeriu o uso da tecnologia, como a possibilidade dos conselhos terem um serviço de WhatsApp que funcionasse 24 horas para receber esse tipo de denúncia. Os vereadores comentaram que algumas pessoas não têm condições de manter um celular com crédito o tempo todo para poder fazer uma chamada. E o WhatsApp não necessariamente você precisa ter crédito. Em alguns casos, tendo um acesso a uma rede de internet, você consegue fazer uma chamada ou enviar uma mensagem. Também na reunião, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informou que o Conselho tem esse acesso, essa forma de contato via WhatsApp. O Conselho foi representado pelo Robson do Voisin, e eu vou passar aqui qual é esse contato. Quem está nos ouvindo e precisa ter essa informação, repassar para outras pessoas. O WhatsApp do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é o 47-3432-8544. Repetindo, 47-3432-8544. Já é a segunda semana seguida, né, Jefferson, que a gente trata disso aqui na Câmara, e é sempre um assunto sofrido para a cobertura, né? Na reunião passada, a delegacia, que é responsável por esse tipo de caso, a DPCAM, trouxe qual é o panorama da área de segurança. E agora os conselhos trouxeram o panorama da parte deles. Obrigado, Jefferson. Aqui, voltando para o Sidney. Sidney tem algumas rápidas, né? Algumas aprovações que foram feitas aí na última sessão. Exatamente, porque além dessa aprovação referente ao subsídio dos ônibus, nós também tivemos a aprovação de alguns outros projetos envolvendo também questões orçamentárias, são mais exatamente créditos orçamentários, né? Uma coisa que a gente precisaria um pouco de tempo aqui para explicar, mas de forma bem resumida, são reservas que a Prefeitura está fazendo de dinheiro para a realização de uma determinada atividade.
primeiro destaque desses projetos que eu estou trazendo aqui é a garantia de R$6 mil para que a Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública tenha uma contrapartida para poder completar o valor da compra de 2 viaturas para a Guarda Municipal de Joinville. Pode parecer um valor pequeno, esses 6 mil, mas eles estão aí exatamente para completar uma emenda parlamentar encaminhada para Joinville pelo deputado federal Darcy de Matos. Aquele é o primeiro destaque, e o segundo destaque também é um crédito orçamentário para a Secretaria de Assistência Social agora. E esse aqui é um valor, agora sim, mais expressivo, a gente está tratando na casa de 3,6 milhões. 3.600.000. E a ideia desse dinheiro, conforme a justificativa da Prefeitura, custear benefícios destinados ao auxílio alimentação fornecidos através de cartão magnético e manutenção e ampliação dos serviços de entidades socioassistenciais. Bom, falando assim, não dá para compreender muito bem do que se trata. Mas, vamos lá. O cartão magnético ele foi implantado há algum tempo atrás como uma forma de auxílio alimentação, né? Mas esse aqui é apenas um dos aspectos desse crédito. Um outro aspecto importante dele é que esse dinheiro está sendo reservado também para garantir a ampliação do horário de atendimento dos restaurantes populares. Recentemente houve um anúncio de que eles vão passar a atender também sábados, domingos e dando 3 refeições por dia, né? Incluindo o jantar agora, que antes não eram oferecidos. Então, esse é o segundo projeto que eu queria trazer. E o terceiro, esse aqui não é um crédito, é uma mudança que foi feita numa lei apresentada em 2015, e a ideia é ampliar o prazo para que a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, consiga iniciar e concluir construção de 2 prédios para laboratórios. E por que esse prazo foi ampliado? Porque até o momento a universidade não estava conseguindo desenvolver a elaboração dos projetos, ou melhor, não era os projetos estavam elaborados, mas eles não estavam sendo licenciados por algumas questões ambientais, até conforme informações trazidas ao plenário ontem, né, pelo vereador Érico, que é líder do governo, explicou que isso tenderia a ficar facilitado pela recente aprovação, inclusive da recente sanção, né, melhor dizendo, da Lei Complementar 601 de 2022, aquela lei que alterou as permissões em margens de rios, né? Mas apenas voltando para explicar essa ampliação de prazo da UDESC, para a UDESC, né, construir esses prédios, não foi a primeira ampliação desse prazo, né? Em 2015 ela ganhou 1 ano para iniciar a obra e concluir em 3, mas houve uma extensão depois para que essa obra fosse concluída em 6. Está dando 6 agora. Então, ela ganhou mais 6 anos para poder concluir a obra. Então, esperamos que a universidade possa concluir a obra e ser mais um lugar para visita aqui em Joinville. Falamos de muitas obras hoje, né, que precisam ser concluídas. Voltando para o Jefferson. Jefferson tem outras informações. Eu vou concluir minha informação sobre a Vigorelli. Lá na audiência pública, a Prefeitura apresentou uma animação uma animação que simula qual seria o resultado desse plano urbanístico lá da Vigorelli. Eu achei que a Prefeitura tivesse animada, não era isso? Acho que está animada, a população da Vigorelli está bem animada com essa possibilidade dessa implementação dessas obras urbanísticas lá na Praia da Vigorelli. E essa animação está disponível no nosso site, convido a todos que estão ouvindo para visitarem o nosso site e procurar lá essa animação, rola a página de notícias ali ou coloca lá na busca Vigorelli, é o nosso último material, está lá disponível essa animação. Qual que é o site? É o www.câmara.joinville.br. É um endereço novo, inclusive, né? Passou por mudanças aí. Exatamente. Né? Uma obra que deu certo, né? O endereço Finalmente. endereço antigo ainda funciona, mas esse... Você ainda lembra do endereço antigo? Vou lembrar. É o cvj.sc.gov.br, bem mais complicado. Gente, foi uma semana curta, mas foi uma semana cheia de coisas, né? A gente tá gravando aqui na véspera da Páscoa, você deve estar ouvindo a gente também na véspera da Páscoa. Eu quero desejar ao Jefferson, ao Jefferson, ao Sidney e à Nathalie uma grande Páscoa e a gente se encontra semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, feliz Páscoa para todos. Obrigado, feliz Páscoa a todos que estão nos ouvindo também. Muito obrigada, feliz Páscoa. Para você que chegou até aqui, uma grande Páscoa. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral, edição de Pedro Gonçalves Neto e chefia de jornalismo de Felipe Faria. A direção de comunicação é de Luiz Fernando Batiste. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Joinville. Você pode interagir conosco nas redes sociais da CVJ. Um abraço, feliz Páscoa e até a semana que vem.